E aí, pessoal, boa noite. Vamos falar hoje sobre como escalar negócios. É um tema muito recorrente no Além do CNPJ. Boa. É um tema muito recorrente no Além do CNPJ. Muita gente, mas muita gente mesmo tem essa dificuldade pelo que a gente vê, né? Pessoas enfrentando dificuldade de como escalar o seu negócio e não conseguem estruturar isso de forma inteligente para que, de certa forma, o empresário consiga desempenhar o seu papel numa empresa, que é sair da operação, trabalhar de certa forma estrategicamente no negócio e, consequentemente, fazer o negócio ganhar projeções. A gente vai falar hoje com o Daniel. Ele já chegou aqui, deixa eu autorizar a entrada dele e a gente já sobre todos os pormenores que a gente vai conversar nessa live. Vai ser uma live bem legal falando de vivência. Deixa eu ver se ele já apareceu aqui. Já apareceu. Está aguardando a conexão. Então a gente vai conversar sobre a vivência. O Daniel ele é meu sócio, então a gente vai falar basicamente do que a gente tem enfrentado no dia a dia, todas as dificuldades que a gente tem enfrentado no dia a dia para conseguir fazer o negócio escalar. O empresário, o empreendedor que não escala o seu negócio, ele está fadado ao fracasso muitas vezes. E aí, Daniel? E aí, boa noite. A internet aí tá tranquila? Tá, aqui tá tranquilo, tá. Boa, porque eu vi que demorou um pouquinho para conectar. Gente, só vou dar uma introduzida aqui, Daniel, aí daqui a pouco eu já te dou voz aí para você se apresentar. Tá. O Daniel, ele tem o projeto Vidro na Obra. É um projeto que ele tem tocado no Instagram para falar sobre o universo do vidro, que é o universo que ele tá, que é o universo que nós estamos. E ele tem uma comunicação muito direta, contando o dia a dia mesmo desse universo todo pro mercado. Tem um Instagram bem forte aí com 50 mil pessoas. E da mesma forma que ele fala sobre vidro, eu tenho além do CNPJ aqui que eu falo sobre negócios. Eu e o Daniel somos sócios, né? Eu já contei um pouco para vocês como funciona a estrutura da empresa. Nós temos um grupo de empresas. Uma das empresas que a gente tem considerado uma das mais promissoras dentro do mercado que a gente tem atuado é essa empresa que eu e o Daniel somos sócios. Essa empresa é uma empresa que eu e o Daniel estamos focando muito para a gente conseguir escalar esse negócio. É um negócio lucrativo, com um mercado gigante. Vai um pouco até na contramão, né, Daniel? Porque não falta cliente. O que falta muitas vezes é justamente estrutura para a gente conseguir atender essa demanda. E aos olhos do mercado, o nosso negócio ele não é escalável. Mas a gente tenta escalar ele e faz o melhor possível para escalar ele dentro das possibilidades. Então a gente vai falar como escalar negócio, como sair da operação como sócio, como empreendedor e ganhar dinheiro. E antes de a gente começar a falar de tudo isso, é legal o Daniel se apresentar, talvez contar um pouco da trajetória, até introduzir como a gente se conheceu, e aí depois eu conto um pouco do meu lado também, porque é uma coisa que o pessoal do Além do CNPJ não sabe, porque eu não contei esse detalhe. A gente vai falar de sociedade, né? Como que a sociedade é importante para um negócio escalar. Enfim, dá uma introduzida aí, Daniel. Quem é você? Vamos lá, boa noite, galera. Me chamo Daniel Estrela e o Felipe tem o prazer de ter um sócio como eu. E eu digo mesmo dele, o mesmo de mim também, de ter um sócio como ele, né? Tem muita gente que segue ele e eu tô com esse cara do lado, dia a dia, né? Então a gente troca muita informação e uma das coisas que a gente vai falar daqui a pouco é a falta de um, eu complemento com a habilidade do outro. Exatamente. Que é uma coisa importante na sociedade quando você precisa escalar uma empresa, né? Agora, eu trabalhava em Brasília, tinha uma empresa em Brasília, né? Eu sou da área do vidro desde quando eu tinha 7 anos de idade, então isso daí veio dentro de casa mesmo. A partir dos 15 eu comecei realmente a trabalhar, aí com 18 anos fui trabalhar em outras empresas para conhecer um pouco mais o mercado, porque trabalhar em uma empresa familiar é uma coisa, trabalhar em uma empresa não familiar é diferente, né? O buraco é mais embaixo, você não tem certas mordomias, nem outras coisas do tipo. E trabalhei 8 meses como funcionário e depois eu fui empreender. Fui bater cabeça, tomar umas porradas da vida e fui parar em Brasília. Eu tenho ainda uma participação numa empresa lá em Brasília, que é minha antiga empresa de cortina de vidro, engraçamento de sacadas e tal. E a gente é referência lá em Brasília. E em 2018, peguei algumas obras aqui em São Paulo. Conheci o Felipe através de um amigo em comum,
que é o Cirilo. Tá na live que aí, é Cirilo. tá na live, é um consultor de vidros. Ele que fez Essa ponte, né? essa apresentação nossa, né? E aí a gente fez algumas coisas juntos e depois paramos para pensar, meu, eu preciso de você, você precisa de mim, porque tudo que eu tinha de déficit na minha empresa é o que o Felipe me complementa. E vice-versa, a gente tem uma prova real nessas obras que a gente pegou em conjunto. E eu acho que o tempo vai permitir a gente conseguir falar, detalhar um pouquinho os problemas reais que a gente apanhou, sofreu e se juntou por conta disso. É. E foi bem isso, porque em Brasília mesmo, fala um pouquinho mais de Brasília. Qual a sua empresa cresceu em Brasília, certo? Quanto tempo você ficou em Brasília Certo. lá com a empresa aberta? Apesar que ela Eu fiquei 7 está anos lá até hoje, mas do momento que você abriu até o momento que você Sim. veio para São Paulo. Eu fiquei 7 anos em Brasília, mas um dos grandes gargalos, né, que a gente sempre fala, é por que eu não conseguia crescer? Eu precisava de mão de obra especializada em vários setores, não é só na instalação, é na parte administrativa, no marketing. A gente gastava fortunas com agência de publicidade e não trazia retorno. Então, acho que um grande erro de empresa é a gente gastar dinheiro pensando, contratando certos consultores ou certas empresas que dizem, né, mostram um mundo de possibilidades e no final a gente não consegue ter essas possibilidades que eles prometem, né? Porque a gente fica deslumbrado, não, você vai conseguir isso, você vai levar suas vendas em tantos e tal, então a gente gasta dinheiro com isso e não tive tanto retorno. E além disso, eu tinha vários problemas operacionais de processo, de gestão. Então, porque se eu pegasse para cuidar de todas as áreas, eu ali como vendedor comercial, muito bem. Como gerente de obra, muito bem. Como técnico, muito bem. Só que eu sou um só. Então é difícil até para a gente achar mão de obra qualificada. Sim. Isso daí foi um dos grandes gargalos que pesou, fora a parte administrativa, né? Porque eu sou um cara, tanto é que meu Instagram ele já me condena aí como vídeo na obra. Então eu já vivo na obra, né? Então eu sou um cara muito operacional, um cara que tá lá com contato diretamente com o construtor, com o engenheiro, com o arquiteto, tá lá no chão de obra lá, vendo o projeto e o gesso comendo em cima da gente, a gente com as plantas abertas, definindo, resolvendo o problema. E a parte administrativa, a parte de processos, várias coisas dentro da. É que eu e você, a gente já tem um mapa, a gente tem o nosso mapa Exato. de todos os processos dentro da empresa. Então, a gente briga muito por conta disso, a gente tem vários paus, porque eu não sei se você vai falar da sua teoria, né? Vou falar. Depois você fala da teoria, né? Que a gente tem uma teoria muito engraçada até, mas é uma teoria muito funcional e cada um aponta e protege o seu lado. Então, na minha empresa em Brasília ficava muito. Ninguém protegia, porque ninguém tinha responsabilidade e faltava gente para defender os seus retornos. Então, eu explico um pouquinho que a gente consegue falar. E sabe o que é louco? Assim, ó, o Daniel falou a parte dele que ele tinha uma empresa em Brasília, ele se tornou referência. O Daniel é um cara muito bom tecnicamente, muito, muito bom mesmo tecnicamente. E ele abriu a empresa dele, começou a empreender, tem noção muito boa de empreendedorismo. Eu falo isso e estou jogando a sinceridade aqui, porque da mesma forma que eu abro os meus pontos fracos, eu falo a verdade, o que eu penso. E eu estou falando do Daniel de forma sincera. Eu acho ele um bom empreendedor. Então, não falta nada. A questão é que quando você tem aptidões mais afloradas e outras menos afloradas, que você precisa dar mais atenção para se desenvolver. E o Daniel sozinho, lá na empresa que ele tinha em Brasília, ele precisava dar conta de tudo. Ele era uma das empresas, e hoje a empresa ainda mantém esse branding lá no Distrito Federal, como uma das melhores empresas no segmento, em questão de qualidade. E chegou um momento que não estava dando para escalar, né, Daniel? Você estava preso na operação, muitas vezes, precisando estar lá. Tanto é que quando você veio para São Paulo, a empresa sentiu um baque, né, com a sua ausência. Total. 40%, eu fiquei 10 meses com algumas obras que eu peguei em São Paulo, eu peguei umas obras grandes, e nesses 10 meses foi uma queda de 40% no faturamento. É muita coisa.
E é 40% que muitas vezes a empresa não deixa esses 40% de margem. Aí, então você acaba ficando abaixo do break-even, abaixo do Não, você break-even. paga. E você começa, Você tá bancando a empresa. exato, bancar. Tanto é que eu não tirei minha estrutura de Brasília. Aqui em São Paulo eu contratei mão de obras porque eu tinha ex-funcionários meus aqui, né? Eu tenho amigos, eu tenho empresas amigas também do setor, e porque a gente faz parte do CB37, a gente está sempre com a galera aqui da BNT, que faz as normas, então a gente tem muito contato. Então eu tinha muito contato. Então eu não usei nenhuma estrutura de Brasília aqui em São Paulo. Então minha empresa, eu estava com uma empresa 6 anos ali rodando, bonitinho, tudo certinho. Tinha os processos todos. Tava funcionando, né? Só que estava funcionando. Só que eu saí, eu falei, minha empresa agora tem que funcionar, porque eu não quero ser dependente 100% do negócio. A empresa não pode ser dependente do Daniel. E eu pensava que a minha empresa, ela não era mais dependente de mim. Aí que foi um engano. Quando eu saí, eu fiquei 6 meses. Os 4 primeiros meses, assim, foi que começou a dar uma depressão, vamos dizer assim. Não pode ser, gente. O que está acontecendo de errado? Porque pensa, cara, ó, pensando do lado do empresário, foram 6 anos de construção de um negócio. Sim. Que, assim, se o empresário constrói uma empresa para ele, já está errado. Você tem que construir a empresa para além de você. Ela tem que ser maior que você próprio. Então, depois de 6 anos construindo, crescendo, ganhando essa fama que você ganha no mercado, depois de muito trabalho, pô, ganhar fama no mercado, ganhar esse brand é complexo. E depois de tudo isso, você ter ainda o risco de você sair desse negócio por poucos meses, não tirar a sua operação, tudo ficou lá, todos os funcionários, só saiu o Daniel. Todas as obras de São Paulo foram contratadas pessoas locais. Então, a estrutura toda dele estava lá. E caiu 40%. É triste. Não é triste pra caramba? Funcionários, todos os funcionários, 4 ou 5 anos, a mesma equipe. Não foi uma equipe nova. Todo mundo acostumado com os processos, com os procedimentos, com o padrão. Exato. Entendeu? Então, assim, depois dos 4 primeiros meses, eu comecei a ficar meio com uma depressão, assim, eu falei, não pode ser. Eu não criei um negócio para ser dependente de mim, senão a gente não tem vida. Exato. A gente não tem vida. Porque o lance do empreendedor é a gente criar coisas. A gente está com a cabeça tranquila, a empresa está girando e você começa a criar. É nisso que a gente consegue ganhar dinheiro também, inovando, fazendo coisas novas. E eu não estava conseguindo mais. Aí, quando eu vi que eu fiz um negócio e eu acho que eu fiz tudo errado, porque a gente tem que botar a mão na coisa e falar assim, eu fiz tudo errado. Os processos que eu pensei que dariam certo, daria certo porque eu estava aqui. Sim. Ele dá certo quando eu faço uma viagem de 15 dias. Mas quando eu fico 21 dias em São Paulo, passo lá 3, 4 dias, volto para São Paulo, fico mais um mês, fico lá 3, 4... Não deu certo. Tinha muita coisa errada. Hoje eu consigo ver muita coisa que eu não via antes, né? E depois eu comecei a ver. Aí eu comecei até me auto-sabotar e começar a Isso é uma coisa que acontece muito com empresário, hein? Muito empresário. E ninguém assume. Exato. As pessoas não assumem. Ele, em determinado momento, ele olha para trás, vê que tudo que ele fez, ele até conseguiu tirar o dinheiro, prolabore, às vezes dividendos e tudo mais, mas está vendo que o sonho da riqueza, que muito empresário trabalha para sobreviver, muito, a grande maioria, né? Às vezes tira um bom prolabore, às vezes tira uns bons dividendos, mas muitas vezes não consegue ultrapassar a barreira da riqueza, sabe? Renda passiva, comprar um monte de coisa, investir, fazer esse dinheiro render. É complexo. E aí quando ele olha, depois de anos e anos, olha para trás, e ele vê que nada aconteceu do jeito que ele esperava, ele desanima. E aí ele começa muitas vezes a se auto-sabotar. Fala, se não valeu de nada, é complexo isso também, né, cara? Bastante gente passa por isso. Tanto é que eu comecei a pegar mais obra em São Paulo. O problema seu. Pela lógica, eu teria que... Tchau, São Paulo, vou finalizar essas obras que eram obras grandes, obras boas, que financiou Brasília, essas obras que financiaram Brasília, mas, pela lógica, eu deveria voltar, vou arrumar a casa, só que eu desanimei porque eu falei, tem coisa errada. E quando a gente tá vendo que tem coisa errada, não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca. A gente tem que parar, analisar e, às vezes, até ter mais humildade, que as pessoas falam, não, eu não posso arranjar outro sócio, eu não posso colocar um sócio nesse negócio, eu não posso. As pessoas têm muito essas crenças. Pra caramba. O que minha família vai falar? Eu sou um derrotado. Então,
as pessoas têm que quebrar muito esses paradigmas que a sociedade impõe. E é muito louco. E às vezes a gente nem percebe. Cara, quando eu comecei a empreender, muitas pessoas elas não acreditaram, porque eu tinha uma boa carreira, eu estava seguindo uma boa carreira no que eu estudei e tudo mais, e dei, financeiramente falando, alguns bons passos para trás, acreditando num crescimento maior. Então, quando você vai contra tudo e todos, até mesmo a favor de uma ideia que você, muitas vezes até sozinho, bate no peito, você cria até uma raiva, e eu acho que a raiva é um dos melhores sentimentos do universo, quando bem canalizada, obviamente, que a raiva move montanhas. Você cria uma raiva, meu, eu vou calar a boca dessa galera. E quando você, muitas vezes, começa a ver que as coisas não estão saindo como planejado, você começa a entrar numa paranoia, muitas vezes fala, puta, todo mundo vai falar, falei, uma sensação complexa de, às vezes, dar o braço a Você está ficando contra a parede, né? Mas isso daí cria um combustível para você empurrar e ir para cima. Exatamente. E aí eu vou contar agora o lado oposto do Daniel, que é o meu lado. Eu comecei a empreender no vidro, já contei aqui nos stories mais ou menos como foi. Em determinado momento, eu entrei no vidro, a empresa faturava muito pouco, uma média de 20, 30 pau por mês, e a gente, em menos de um ano, estruturando certinho, a gente começou a faturar 100 pau por mês, que é um crescimento em termos percentuais alto, mas ainda é um valor baixo, 100 mil reais por mês. E aí, quando a gente quando eu passei um pouco dessa fase, e a gente estava até conseguindo ganhar um dinheiro, eu falei, meu, a gente precisa ir para a área de tecnologia, a tecnologia que dá dinheiro. E começamos a abrir inúmeras empresas com outros sócios, focando em diversas coisas. Chegou um momento que a gente tem 9, 10, 11 CNPJs na empresa, tudo acontecendo ao mesmo tempo, aconteceram muitas coisas legais, eu me aprofundei bastante no universo do marketing, mas acabei não dando conta de nada, porque quando você se dedica 10% em cada negócio, cara, você vai ter 10% de retorno em cada um deles, não vai vir o que você esperava. E aí eu comecei a sair desses negócios, voltei para o vidro, e comecei a olhar o universo do vidro de uma forma mais macro. Deixa eu explorar isso aqui. E quando eu comecei a enxergar essas possibilidades de exploração, algumas áreas que eu resolvi abrir negócio e expandir, foram áreas que eu realmente expandi, só que de forma sozinha. Hoje o Grupo Success, né, é sócio eu e a Raíssa. A Raíssa é uma pessoa muito administrativa. Eu sou muito administrativo, menos administrativo que ela, mas mais marqueteiro, mais comercial. Então, a parte técnica, apesar de existir da nossa parte, não tinha uma parte técnica tão aprofundada. Então, o que nós fizemos? Contratamos consultores no mercado, o próprio Cirilo, que fez a ponte entre nós, e começamos a buscar obra. E começamos a fechar algumas obras. Obras maiores até do que a gente tinha capacidade de entregar, tecnicamente falando. Muito maior. E aí a gente entra naquele negócio que eu sempre falo aqui, que é o seguinte: se alguém te oferecer uma oportunidade muito boa e você não souber exatamente como fazer, aceita e depois desenrola de algum jeito. Claro que você tem que tomar cuidado com essa frase para você ser pautado por honestidade e responsabilidade. Senão também você pega coisa que é impossível entregar e você vai ficar queimado. Mas, cara, a maioria das coisas você aprende no meio do caminho. Então eu peguei essas obras, comecei a fazer e, claro, como eu já deveria saber, essas obras deram um monte de problema por falta de técnica. E essa falta de técnica geraram prejuízos e muitas vezes a própria obra ficou no prejuízo. Só que quando você olha para trás, aquela obra foi uma faculdade. Foi um puta de um aprendizado. E se eu não tivesse passado por aquilo, muitas vezes ficando ou não, ou com muito pouco lucro naquela obra ou prejuízo, eu não teria chegado onde nós chegamos. E foi justamente por esses processos que o Daniel, que é um cara muito técnico, apresentado pelo Cirilo, veio me socorrer. Né? Em algumas situações eu falava, eu preciso de ajuda e tal. E aí, nessa hora também, é uma das coisas que pouca gente faz. Cara, know-how é difícil quando você quer aprender tudo sozinho. Know-how se contrata. Consultoria e tudo mais. Acontece isso com marketing, eu tenho consultores de marketing, eu tenho consultores financeiros. Porque se eu for aprender tudo que um consultor financeiro com bagagem sabe, eu vou perder anos e anos para chegar talvez nos pés dele. Agora, eu contrato o cara vem e aplica o conhecimento dele diretamente na empresa. Então, foi onde eu comecei a buscar o Daniel. E aí comecei a ver a Brasília, que ele contava, que estava com dificuldades por causa justamente de estar em São Paulo,
E eu precisando de um perfil de sócio exatamente como o Daniel. Então, basicamente, ele precisava de um perfil parecido com o meu e eu precisava de um perfil parecido com o dele. No meio do caminho ainda tinha o consultor, que era o Cirilo, que entrou na sociedade, mas logo depois saiu por motivos profissionais, estava focado em outras coisas. E continua com a gente até hoje também. Então é isso. A sociedade foi como uma luva, né? O Daniel entrou com toda essa parte técnica que, sem ela, jamais eu conseguiria dar 2 passos para frente, porque a obra que nós pegamos já foi suficiente para mostrar que sozinho não daria, né? E essa obra, por sinal, foi entregue e concluída e o cliente satisfeito. Então também não é uma coisa que simplesmente abandonou a obra, do tipo. Foi entregue, entendeu? Que é a questão da responsabilidade e da honestidade. Os problemas ficaram mais para mim, nos bastidores. E no front as coisas foram entregues. Os prejuízos aconteceram, ficaram para mim, mas foi entregue. Nunca deixei e larguei a obra. E aí a sociedade aconteceu. Então, cara, hoje eu consigo focar exatamente no que eu faço muito bem. E o Daniel, em contrapartida, consegue focar muito no que ele sabe fazer muito bem. E aí é onde a gente entra no momento atual. A gente começou a conversar, de certa forma, um pouco mais falando de sociedade há 1 ano atrás. Nesse 1 ano atrás, o Daniel oficialmente veio para São Paulo. Quando, Daniel? Eu vim morar em São Paulo mesmo. Eu vim dia 12, dia dos namorados. Dia dos namorados? Que eu não esqueço que eu faço. Então vai fazer 12 de junho, vai fazer 1 ano agora. Vai fazer 1 ano agora. O Cirilo está aqui falando, eu saí da sociedade, mas praticamente me sinto sócio. É isso aí, o Cirilo está com a gente ainda, porque o Cirilo é um dos maiores consultores de vidro do mercado. Então, quando você fala, cara... Eu sou aluno do Cirilo, eterno aluno dele. Quando eu falo que o Daniel é um mestre da parte técnica de vidro, ele ainda é aluno do Cirilo, então eu imagino que o Cirilo sabe. Então, cara, só que o Cirilo, ele não tem uma empresa que executa, ele é consultor, que é justamente o que acontece com as grandes cabeças de qualquer mercado. Que é justamente aí que a gente fala, trazer um consultor financeiro, um consultor de vidro, um consultor de marketing, traga consultores, mentores para a tua empresa. E aí, a gente começou a trabalhar junto. E qual está sendo a nossa dificuldade, Daniel, atualmente? Escalar. Processos. Para escalar. Processos operacionais, assim, de redondos. Vamos falar dos redondos. Que a empresa, ela é muito grande. A empresa, a gente se completou. Mas a gente tinha o Cirilo no meio. E ainda falta um pouco de parte técnica, porque se eu me dedicar à parte técnica, eu não sou tão sócio da empresa. Ele fica muito envolvido operacionalmente. Exatamente, a gente fica com déficit disso. E a gente quando trabalha com serviço, é uma área bem complexa trabalhar com serviço. E a gente trabalha com obras é muito específico. Então, como escalar isso? Tem gente que fala, é impossível escalar isso. É impossível você escalar uma empresa de serviços. E muita gente acredita nisso, viu, Daniel? Muita gente. É outra crença, é outra crença que limita. Limita as pessoas começarem a pensar. Porque quando a gente quebra essa crença, a gente começa... O que a gente pode mudar para a gente conseguir escalar? Aí a gente vê cada ponto, igual a gente faz. A gente tem as reuniões semanal de sócio. E a gente começa 6 horas da noite e acaba meia-noite, 1 hora da manhã... Quando começa de manhã e vai até 11 horas da noite. Entendeu? Então, assim, mas por que quebrando a cabeça? Mas tanta reunião, mas cada reunião é briga, aqui tá errado, essa pessoa você está colocando para fazer essa função não vai dar conta, você tem que pensar, se não der conta, grita. Se não der conta, grita. Então, assim, a gente briga muito, mas é uma briga boa, é um alinhamento bom, né? Que é uma das coisas que a gente fala disso, porque o que acontece? Quando a gente fala vamos falar de construção civil, mas eu vou dar até um exemplo antes para não ficar tão na construção civil. Tem um cara que me segue aqui, desde o comecinho da Além do CNPJ. Eu tinha 2.000 pessoas, ele começou a me seguir. A gente conversa bastante no inbox. Ele tem uma lanchonete na Faria Lima. Pô, cara, o cara tem uma lanchonete na Faria Lima. É um puta de um... metro quadrado mais caro de São Paulo. É um dos metros quadrados mais caros de São Paulo. E ele tem uma lanchonete, aquelas que tem 5 metros de frente e é compridona, sabe? Que serve PF e tudo mais. Mas é um mercado muito lucrativo. Essas empresas faturam muito, muito, muito. Mas o que é louco? Ele não... Como a maioria das lanchonetes, ele é um cara que não sai do caixa. Ele estava contando para mim que ele é o caixa da empresa. Ele que fica no caixa lá recebendo.
E aí, a gente começa a entrar naquele... Aí ele fala, cara, eu não consigo trabalhar 2 turnos, de domingo eu não abro, de sábado eu não abro. Eu falo, cara, mas você tá no metro quadrado mais caro de São Paulo. Esses custos fixos já estão pagos. A partir do momento que você resolve não abrir um turno, ou não abrir um dia, você tá perdendo dinheiro. Ah, não, mas é porque é difícil confiar em alguém, etc. Cara, não dá. Não dá para você pensar dessa forma. Isso aí é tudo crença limitante, porque não existe isso. Se você tem um processo, um passo a passo exato de como fazer, relatórios e tudo mais, não tem como alguém te passar a perna. Ou se tiver, é porque você não está fazendo o seu trabalho direito de analisar o relatório. Exato. Entendeu? E eu vejo muito isso. Então, tem gente que tem uma empresa que está crescendo, tem potencial de crescer, tem potencial de lucrar, está deixando uma margem boa, só que ela chega lá nos seus 50, 60, 70 mil de faturamento, o que acontece? Não cresce mais. Porque o próprio sócio passa a ser o teto. E o cara, de certa forma, não sabendo delegar, não sabendo criar processo, não dando atenção para a estratégia e só ficando focado no operacional, pronto, fica naquilo para sempre. Aí esse vai ser o sócio que daqui 10 anos, às vezes, não vai ter ganhado dinheiro. Às vezes, se ele tivesse se ele tivesse ficado como funcionário numa boa empresa, com o know-how que essa pessoa tem, era capaz de ela ter ganhado até mais dinheiro do que empreendendo. Né? Exato. Porque dá para ganhar. Quando você é um ótimo funcionário, você ganha muito dinheiro. Então, essas são as análises. E quando a gente começou nessa sociedade, que é uma das coisas que eu também falo, vidro, Daniel, porra, faz quanto tempo que o vidro foi inventado, cara? É milenar esse material. É mais velho que seria, né? É milenar. É mais velho que seria. Mas vidro é um material milenar. Pense o seguinte, muita gente fala no CNPJ, eu quero abrir uma empresa, quero empreender em que área? Todas as áreas já estão saturadas. Cara, toda a área já está saturada, se não for uma inovação muito diferente. Então, cara, o vidro, pensa aí, vidraçaria. Vou falar vidraçaria para vocês porque vocês vão conseguir atrelar melhor a imagem do vidro, tá? Mas existem inúmeras empresas nesse universo. Nós não somos uma vidraçaria. Nós não nos enquadramos como uma vidraçaria. Mas eu vou falar de vidraçaria para vocês entenderem mais fácil. Imagine vidraçaria. Existem várias. Cada esquina tem uma vidraçaria. Agora vamos pensar no vidro. Material que todo mundo conhece, todo mundo precisa, milenar. Cara, pensando nesses 2 fatores, você acha que o mercado do vidro é saturado ou não? É saturado. Claro que é. Como todo demais até. Prostituído, a gente fala, né? Qualquer um instala vidro. Claro que quando você começa a trabalhar com diferencial, que é o que a gente faz, a gente naturalmente já se descola dessa grande maioria, essa massa que trabalha com vidro. Quando você fala de vidraceiro, você pensa num cara, muitas vezes... O que é imagem? Vai lá, fala aí. Eu penso, quando você fala assim, uma vidraçaria, eu penso numa portinha de aço, um carro velho, o cara todo sujo. É essa imagem que vem na minha cabeça. Exatamente. É essa imagem quando a gente fala de vidraceiro que vem na cabeça. E aí você fala, então por que essa imagem existe? Porque é mais do mesmo. Aí nós entramos nesse mercado, começamos a trabalhar com obras super complexas, que é muitas vezes o gargalo da construção civil, que quer inovar conforme a Europa, conforme os Estados Unidos, e não consegue por falta de gente para executar. A gente entra nesse mercado se diferenciando. Ah, mas Felipe, você tem a parte técnica. Eu não tinha a parte técnica. Foi justamente cutucando esse setor que a gente começou a pegar obra, comecei a conhecer gente e formou a sociedade. Entendeu? Você tem que ir fazendo. Se você ficar... Você não tinha a parte técnica. Você não tinha a parte técnica, mas você fez uma obra que nem vidraçarias de 10, 15 anos, ou empresas grandes, hoje de serralheria, fez uma obra que você fez. Porque você foi atrás de consultor técnico do setor, o Cirilo, o cara especializado, sabia tudo dentro da norma. E tinha essa consultoria. Então, tudo é o que a gente sempre fala. Eu vendo tudo, se você estiver disposto a pagar, com a dificuldade que for, não importa. Exatamente. E se a gente não tem esse conhecimento, a gente vai atrás e a gente traz gente. A gente puxa gente. Isso, a gente está falando de uma parte técnica, mas na empresa se usa isso para todos os lados, para todos os setores, né? Exatamente. Você quer fazer um prédio igual de Dubai, e eu vou te passar um orçamento. Ah, mas como você vai fazer isso? Eu trago um engenheiro de Dubai. Não existe limite. Não existe limite. Cara, e aí, quando a gente se posiciona dessa forma
e cria materiais para se posicionar dessa forma, o que acontece? Não falta cliente, né, Daniel? E Não aí falta. entra exatamente num dos Os gargalos problemas. de quando você é visto pelo mercado como uma boa empresa, uma empresa com qualidade, uma empresa profissional. Que é o seguinte, as demandas começam a acontecer e se você não tiver, por isso que tanto que o título da live é como escalar negócios não escaláveis. Porque são esses negócios que todo mundo tem essa crença de que não dá para escalar. É justamente nesses momentos que você começa a analisar e fala, puta, se eu crescer na velocidade que o mercado está me pedindo para crescer, ponto número 1, o que acontece? Você perde dinheiro. Fala aí as experiências que você vê. Empresa que cresce muito rápido, sem ter estrutura, o que acontece? Eu vejo muito uma empresa, às vezes, pequena, média, trabalhando ali com o seu limite operacional. Ela trabalha bem, tem uma qualidade, trabalha com bastante arquitetos. Só que quando cresce demais e rápido, eles perdem qualidade demais. A empresa se torna uma empresa enroladíssima. Começa a atrasar pedido, começa a atrasar obra. A gente dá consultoria também, então a gente vê muitas empresas que procuram a gente por conta disso. Então isso é um dos grandes problemas que o pessoal tem. Exato. Quando cresce muito rápido, como não tem processo, vira um boné velho. Vira um boné velho. Afunda. Quando eu tinha uma agência de marketing, eu atendi um cara, esqueci o nome dele. A gente fez poucos negócios, mas porque depois ele acabou se mudando, foi para outro estado e tal. Ele chegou a ter, eu acho que 80 ou 100 empilhadeiras. Ele fazia aluguel de empilhadeiras. Então ele tinha todos os tipos de empilhadeiras possíveis, todos os modelos e tudo mais. E em um determinado momento ele tomou um processo lá, não sei exatamente, não vou saber entrar em detalhes, e tomou um tombo muito grande financeiro, que fez com que ele precisasse se desfazer das máquinas dele. E ele decidiu ficar com 8 máquinas do modelo mais abrangente, que é modelos iguais, assim. Ele não quis abraçar o mundo todo. Cara, ele olhou para mim e falou assim, Felipe, você acredita que de X funcionários eu fui para menos 10X, de X máquinas eu fui para menos 10X máquinas, e hoje eu estou ganhando dinheiro, mais do que antes. Que é isso? Ele falou, eu cresci tão rápido, todo mundo queria empilhadeira diferente, eu comprava e alugava para a pessoa e tudo mais, que ele passou a perder processo, começou a contratar gente errada, pagar caro, com processo errado, perdendo dinheiro. Vai pro ralo. Total. Né? Aconteceu isso muito comigo no começo, né? Na primeira empresa que eu entrei como sócio, eu não sabia nem que era Google AdWords. Google AdWords é quando você põe dinheiro no Google e aí o seu site aparece e quando as pessoas clicam nele, você paga um valor para o Google por eles terem clicado. E aí depois disso vai de você, de o site ser bom, o cliente entrar em contato com você, você mandar um orçamento e tudo mais. E a gente estava crescendo de forma orgânica, trabalhando, fazendo boca a boca. Quando a gente fez a primeira vez Google AdWords, eu coloquei acho que R$800 e vendeu muito mais do que a gente estava acostumado a vender. E na reunião com o rapaz do marketing, na reunião de um mês, ele falou assim, cara, você colocou R$800, dá para você colocar R$10 mil aqui. Eu falei, mas é proporcional? Se eu coloquei 800 e vendi isso a mais, se eu colocar 2.800, né, 1.600, vai vender o dobro? Ele falou, vai. Eu falei, então põe 3 pau. Você se ferrou, então. E aí o que aconteceu? Eu tinha uma equipe de instalação, um carro, e comecei a vender muito mais. Os meus orçamentos começaram a atrasar, eu comecei a fechar coisa muito maior do que eu conseguia atender, em volume maior do que eu conseguia atender com a minha equipe. Não tinha estruturado. O que aconteceu? Começou a dar problema, atrás de problema. Cara, minha empresa foi para o Reclame Aqui. Foi a única reclamação que eu tive no Reclame Aqui na minha trajetória de 8 anos. Foi justamente nessa atitude de falar, vou crescer. E pensar só no crescimento e não na parte estrutural. Me ferrei. Aí cheguei, liguei urgente pro cara do mar, falei, tira esse dinheiro daí, pelo amor de Deus, que eu não estou preparado para isso. É esse o momento que nós estamos com a SEV. É um grupo de empresas, né? Tem outras empresas que já estão funcionando sozinho. E na SEV, apesar de hoje a gente não estar envolvido tanto operacionalmente, a gente está envolvido muito para que essas escalas aconteçam, essa escalada aconteça. Então a gente conversa com os nossos funcionários, tentando fazer com que esse processo fique cada vez mais automático, digamos assim. Automático.
tem empresas, às vezes a pessoa tem ou um funcionário ou a empresa é só ela. Tem gente que está começando e ela acha que ela não precisa ter o processo. E aí que as pessoas erram. Exato. Porque daqui a pouco está com 2, está com 3. A gente tem um setor que só tem um funcionário, mas ele é o líder daquele setor. Não interessa se o setor tem 3 ou 4. Se tem um, ele é o líder. Então, nas reuniões, tem a reunião de liderança, que vão os líderes de cada setor. Então, as pessoas têm que ter essa consciência. Eu só tenho uma pessoa do almoxarifado. Então, ela é o líder do almoxarifado. Exatamente. Ela tem que estar na reunião de processo. Ela tem que falar as dificuldades de compra de fornecedor, os perrengues, o porquê não estão faturando mais por conta do corona, etc. e tal. Então, isso daí, as reuniões, e você vê o lado de todas as pontas da empresa, é muito importante também. Coisas que as pessoas não fazem. E, às vezes, não, eu sou o dono, você é o dono, vamos ter a reunião e você e pronto. Só que uma visão, um insight, até aquele que você comentou hoje comigo também, que você teve de um funcionário há alguns anos atrás, às vezes um cara que estava no chão, mas deu um comentário, por que a gente não começa a entrar às 7 horas da manhã para melhorar esse processo? Exatamente. A gente pega trânsito. Essa liderança horizontal que importa muito, né? Que a gente tem muito isso. Exato. A gente fala de liderança horizontal lá, que é o seguinte, todo mundo está trabalhando com um objetivo que é fazer a empresa crescer. A empresa crescendo, todo mundo cresce junto. Então, todo mundo tem que dar a sua opinião. Não tem esse negócio de a minha sala está com a porta fechada, não pode entrar, ele está ocupado. Cara, bate na porta e entra, vamos trocar ideia, vamos resolver. Precisa resolver, todo mundo é igual, todo mundo está no mesmo objetivo. O que a gente fala que é uma coisa que eu e o Daniel temos feito bastante, imagina que isso aqui é a estrutura que você gostaria que a sua empresa tivesse. Imagina que você está começando sozinho. Estou começando uma empresa hoje, só eu. Eu vou desenhar isso aqui. Eu vou desenhar essa mesma empresa que eu estou criando de forma que ela estivesse faturando 500 mil reais por mês. O que eu vou precisar de setor, de função, o que vai ser uma atividade, uma pessoa de uma função pode pegar algumas atividades para fazer. O que vai ser uma função? Tomou um corpo tão grande que aquela pessoa vai ter que só desempenhar aquilo. O que vai ser um setor que vai ter várias pessoas? Você tem que desenhar tudo. E aí, digamos que você seja sozinho. Com essa estrutura desenhada, aí no final, você faz um círculo maior aqui e fala, eu. Né? Que por enquanto você... Eu sou redondo. Eu sou tudo. Mas conforme você vai crescendo, você vai ter que ir encaixando as pessoas aqui. Então imagina que aqui, ó, é uma coisa, compras, almoxarifado, logística, etc, etc. Cara, cada setor... Recebimento de material, porque tudo são atividades. Tudo são atividades. Você tem que encaixotar cada coisinha em cada quadradinho. No final, pode ser que pelo tamanho da sua empresa, tudo isso aqui vai ser só uma pessoa. Mas você já tem definido e desenhado como que vai ser o crescimento da tua empresa. E é justamente quando você tem isso aqui, esse processo desenhado, que funciona da seguinte forma. Você sabe exatamente o que é esse setor, essas pessoas vão ter que fazer. E aí, conforme a tua empresa vai crescendo, já está encaixotado, você já vai colocando nos lugares certos. Né? É uma coisa que você tem que pensar na tua empresa já como grande. Porque senão, né, Daniel? Se você precisar criar no meio do caminho, você está ferrado. Você mostrou aí, acho que tem 3 desenhos com as atividades embaixo, né? Se você... Isso. Tem um da esquerda, o do meio e o da direita. Aí tem uma sequência. Vamos supor que o da esquerda é o comercial, depois tem a parte técnica, depois tem a parte operacional. Exato. Que a gente está falando de um grande serviço. Então, cada um ali tem a sua função e tem o seu redondo para proteger. O cara da parte técnica vai falar assim, o comercial não me passou ainda a proposta, então eu não tenho como medir. Exato. O cara da operação vai falar assim, o cara da parte técnica, ele ainda não me passou o projeto e a lista de compra, então não tem como comprar. Então cada um vai defender o seu. Exato. E quando o administrativo, ele coloca uma venda no sistema, a empresa já sabe que está rolando. Já tem uma... só que cada um chega em uma parte do processo. Exato. É uma linha de produção, sequência. né? É uma linha de produção em serviço.
Mas isso daí, até o final, quando chega lá no operacional, que a gente faz a finalização com o cliente, quando dá check no final da obra, volta para a parte administrativa. Pode cobrar, emite nota fiscal, faz o fechamento da obra, etc e tal. Então, cada um tem a sua função. Exato. Se o financeiro não deu baixo, não cobrou o cliente, é porque ainda não teve autorização lá no final da ponta. É um processo. Imagina uma linha de produção automotiva. Como você vai colocar o banco se o estofado ainda não foi colocado? Você não pode ultrapassar essas etapas. Então, o carro ele só vai para o pessoal do banco quando a tapeçaria já foi colocada, senão não adianta. Então, você tem que desenhar essa linha de produção do teu business. O que eu vejo muito, empresas, vou falar de empresas de serviço, que é a grande maioria dos problemas de escalar, que sentem problemas de escalar. Problema. O cara fez uma venda, ele já atravessou o processo, já está fazendo a compra do material, sendo que tem outras coisas para fazer antes. Aí ele atrasa o próprio processo, ele mesmo, ele está atrapalhando o processo da empresa. Sim. Porque ele não tem desenhado. E ele fica no meio do caminho achando que está fazendo a coisa certa também, né? Isso. Não, tem que passar por isso, aqui só eu tenho que fazer. Aí também tem aquele negócio de delegar. A gente delegar funções. Eu vi uma pergunta aqui, como selecionar as pessoas certas? Isso daí é uma grande questão que, às vezes, você tem que saber identificar as pessoas certas, porque qual a função que você está colocando, a pessoa ela pode ser muito boa, mas talvez ela vai bater cabeça naquela função. Você pode conseguir colocar ela em outro lugar, você tem que ter esse jogo de cintura, essa visão de você conseguir identificar qual a melhor posição. Eu tenho um cara muito bom, a gente tem um cara muito bom, que eu vou falar o nome dele aqui abertamente, que é o Walter. É um cara muito bom, veste a camisa da empresa e hoje ele está fazendo a minha função no início da empresa. Exato. Que é lidando com os arquitetos, cuidando da obra. E a gente estava batendo cabeça com ele, forçando ele a fazer uma coisa e ele não estava desenvolvendo da forma que a gente queria. Exatamente. E às vezes a gente força uma pessoa também a fazer uma coisa e a pessoa ainda é inexperiente, não que ela não é capaz, ela é inexperiente para aquilo. Às vezes a gente cobra muito e às vezes é questão de tempo para a pessoa também se adaptar a essas funções. Então é bem isso, porque, cara, e aí como que a gente desenha isso? Porque assim, pensa que a gente, inicialmente eram 2 sócios aqui, né? Então tinha eu e o Daniel, apesar de existirem outros sócios, né? A Raíssa é sócia também da SEB, mas ela ela cuida das outras empresas do grupo. Então estava eu e o Daniel aqui operacionalmente envolvido. Como não tinha ninguém aqui, a gente traçou uma reta aqui e falou, ó, daqui para cá eu cuido, daqui para cá você cuida. Conforme foi crescendo, a gente foi colocando as peças, e aí a gente vai, justamente, coisas que eram feitas por nós, você tem que delegar. Só que por que a gente passa obrigatoriamente, é uma das coisas que foi um dos processos que eu fiz nas outras empresas e deu certo, eu passo obrigatoriamente pelos setores. Porque é só quando você está na ponta que você consegue identificar os problemas. Então você identifica os problemas e começa já a olhar, que é uma das coisas que faz toda a diferença. Você tem que olhar com visão macro. Que pouca gente faz isso. Então imagina que deu um problema, pegou fogo aqui do meu lado, todo mundo começou a gritar porque começou a incendiar, e aí eu preciso tomar uma atitude. Aí eu vou e pego aqui esse pano e apago o fogo. Show! A pessoa acha que o fato de ela apagar o fogo e resolver a euforia já é o suficiente. Só que a pessoa que está com visão de processo, com visão de escala, ela tem que apagar o fogo para acabar com a euforia. Mas ela não pode esquecer do que aconteceu e investigar o que gerou esse fogo. Que é só quando a pessoa fala, putz, pegou fogo porque tal coisa aconteceu. E por que tal coisa aconteceu? Porque tal coisa gerou isso. E o que gerou isso? Foi porque tal pessoa não se atentou. Mas por que não se atentou? Porque a comunicação entre esses setores está deficiente. Mas porque, cara, aí você começa na causa, na causa, na causa. E conforme você vai se aprofundando nessa causa, você vai identificando inúmeras falhas do processo. E você vai ter que achar soluções. Por que essa comunicação não funcionou bem? Ah, porque ele deu um papelzinho para o cara fazer. Tá, então agora não vai ser mais papelzinho, vai ser e-mail. Ou vai ser um WhatsApp, vai ser tal coisa. E por que essa comunicação aqui aconteceu? Ah, porque o cara deixou aceso. Ah, então agora, a partir de agora, a gente vai colocar uma câmera aqui, ou vamos colocar um sensor que apaga sozinho. Sei lá, são vários probleminhas que você vai ter que resolver na cadeia para resolver um incêndio que aconteceu.
E tudo isso processuado, né, Daniel? Que é um dos desafios. Desenhar processo é uma coisa, agora conseguir que a empresa aplique é outra demanda, é uma cultura organizacional, é uma coisa bem E ainda chata. mais quando você tem várias cabeças pensantes e várias cabeças para fazer a operação. Então, a gente, às vezes, faz uma estrutura, faz uma estratégia, um planejamento e coloca em prática. É tipo um VPM, é tipo um teste. É, E vamos ver se tá dando certo. Ah, tem que ajustar isso. É na semana que vem, meu, não deu certo, ó. A gente tem no celular o bloco de notas e só vai anotando as cagadas para reunião. exato. Aí, por isso que a reunião é demorada, porque a gente vomita tudo. E fora que a gente tem na sociedade conversas difíceis também, que é outro ponto Que quase ninguém tem que também. que é importante também, até quando a gente tá falando de escalar. E um dos pontos é ter um sócio. E ter sócio é ter um patrão. Eu sou patrão do Felipe, Felipe é meu É patrão. isso mesmo. Querendo ou não, a gente deve uma satisfação pro outro. E Em cobra. E dinheiro, cobra a satisfação do outro, né? na gasolina que a gente usou ali, entendeu? Exato. Então, e a gente se cobra muito também. E a gente cobra muito mesmo, é muito. Que os caras pensam que a gente tá brigando, mas eles já entenderam que a gente não briga, a gente. O funcionário novo, geralmente na primeira semana, ele leva um susto, né? O Paulo, por exemplo, eu conversei, ei, Paulo, o que você tá achando? Sim, eu tô me acostumando, tô me acostumando. Sabe o que é? Eu dou bastante exemplo, eu uso bastante o exemplo de futebol. Quando você está jogando, principalmente um jogo importante, uma final de campeonato, coisa do tipo, sabe o que acontece? Daniel, você tá com a bola na lateral direita, avançando. Aí você consegue driblar o zagueiro. Só que você, por conta desse drible, ficou sem ângulo pro chute. Aí tem lá você, a bola, o goleiro, o gol sem ângulo para chute e eu na área sozinho esperando o cruzamento. Se você chutar direto pro gol e perder o gol porque você foi fominha, porque não pensou no coletivo e tudo mais, o que vai acontecer qual vai ser a minha reação? Te xingar. Caramba, eu aqui, caramba. Acontece isso no futebol a todo momento, cobrança entre equipes. Mas justamente, e quando acaba o jogo, o juiz apita, o que acontece? Todo mundo se abraça. Porque a pegada é o seguinte, estamos no jogo, é para ganhar. Então a gente tem que cobrar o outro para que as coisas aconteçam do jeito que deveriam acontecer. Se você não me viu ou não tocou, cara, eu preciso cobrar o resultado, porque isso aí é para o bem coletivo. Se você cruza, eu faço gol, é gol para nós dois. Então é o jeito que a gente trabalha de forma até calorosa, digamos assim, né? Na empresa. Que é isso, cara, vamos cobrar o resultado um do outro, vamos, e de forma muito, muito, muito madura. Porque... a inteligência emocional é muito importante nessas horas. Ó, a gente não tá querendo mostrar para vocês que para escalar um negócio tem que ter um sócio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A nossa sociedade aqui foi o déficit de um do outro e a gente vai transformar, a gente já estava transformando 3 anos em um. É diferente. Exatamente. A gente tá querendo. É tempo, a nossa pegada é outra. Mas dá para escalar um negócio sem sócio. Mas falando de sociedade, até com funcionário, a gente tem que ter muita inteligência emocional para saber brigar na hora certa, repreender, elogiar na frente dos outros, né? E repreender na sala de reunião, só eu e ele. Então tem muito, muito disso. Ainda mais quando se fala de equipe e empresa pequena. Porque a gente precisa dessas pessoas. A gente convive mais com elas do que as pessoas de casa. Sim. A gente passa mais horas com elas. Então a gente tem que ter um clima harmonioso e é como se fosse uma família. Mas sempre com a cobrança. A cobrança da forma correta. Crescer de forma estruturada. O resultado é o gol. O resultado é o gol. Exatamente. A gente quer o gol. Exatamente. Essa que tem que ter a consciência. E uma coisa que é legal, que é uma curiosidade para a gente contar, que é o seguinte. A gente começou com a teoria do quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Então, o que a gente fez? A gente dividiu lá os setores do jeito que a gente gostaria que acontecesse, colocou as pessoas-chave nos lugares certos e a gente colocou em volta da pessoa um quadradinho. E a gente falava, cada um no seu quadrado. Porque quando a gente está num processo de criação de processo, e é importante falar, gente, ó, a gente fala na nossa empresa que a gente está criando processo para escalar. E a gente se considera muito cru, né, Daniel? Mas a gente analisa que a gente está muito cru para onde a gente quer chegar. Só que hoje... E a gente sempre vai estar em déficit. A gente sempre vai estar em déficit. Mas hoje, se a gente tirar um print da nossa empresa e fizer uma comparação no mercado,
eu acho que eu consigo assegurar tranquilamente que a gente está no mínimo maior e melhor que 95% do mercado inteiro. Tá? O que você acha, Daniel? Você que é mais envolvido no mercado. Do setor, de empresas do setor de vidro, que atende arquiteto, corporativo, sim. Sem dúvida. Então, olha isso, a gente já está 95% melhor do que o setor todo, e ainda assim a gente considera que a gente está muito atrás do que a gente deveria estar. Então, porque o nosso sonho, o nosso objetivo é muito grande. E aí, quando a gente coloca... E vai ser até legal essa live, porque ela vai ficar registrada, e daqui uns 2, 3 anos a gente vai assistir e falar, caramba, olha, a gente sabia. Mas é isso, é o que acontece. Então, a gente colocou lá, começou a estruturar a empresa, colocou cada um no seu quadrado, e aí a gente falava, ó, não se mete aqui no meu quadrado. Cada um no seu quadrado. Você tem que defender o teu território. Então é aquele negócio. Como o processo ainda não está 100% desenhado, se o vendedor, para emitir um orçamento que é muito importante para ele, precisa da ajuda do setor técnico, e o setor técnico não está passando o feedback na velocidade que o vendedor gostaria para conseguir vender, o setor técnico está afetando o trabalho do vendedor. Claro que a gente entende que o setor técnico não está enrolando, porque é uma empresa que está estruturando. Mas ele precisa, como vendedor, gritar, porque alguém está pisando no pé dele, está pisando no calo dele e afetando o trabalho dele. E é justamente nesses gritos, opa, me ajuda, aqui aconteceu um fogo, eu preciso apagar, que é quando a gente vai conseguir, de certa forma, olhar melhor para os gaps, para os gargalos, pro gap, é um gap. Um déficit ali que tem os déficits e falar assim, putz, são esses lugares que a gente precisa dar atenção. É aqui que normalmente está sendo o nosso gargalo. Na hora que a pessoa gritar. Na hora que a pessoa gritar. E aí esse quadrado, por até uma brincadeira, a gente transformou em redondo. Porque justamente faz uma alusão de... Então defenda o teu redondo. Que é o seguinte, amigão, cada um no seu quadrado, cada um no seu setor, cada um defendendo o seu próprio interesse. Eu, como vendedor, preciso vender. Eu, como técnico, preciso fazer os projetos de acordo. Como é que a gente fala para o nosso vendedor pensar? Dane-se que o setor técnico tá com 30 projetos na mesa. O problema é dele. Fica em cima dele, enchendo o saco para ele te ajudar. Exatamente. Aí o setor técnico, dane-se que o comercial, eu tenho que fazer meus projetos. Então cada um tá defendendo o seu. Aí nós, como gestores, fala assim, não tá dando conta. Aí ou a gente vai ajudar, ou a gente vai contratar. Total. E aí, é uma coisa que, se você parar para analisar, pouca gente já parou para filosofar sobre o modelo de estrutura de empresa. Se você parar para analisar, ela já é construída, toda empresa, se alguém já se questionou, vai perceber, mas toda empresa ela é construída para ter conflito. O financeiro, ele quer receber com baixo prazo de pagamento. O comercial, ele quer vender com desconto e com alto prazo de pagamento. Então, só aí, normalmente, já acontece uma guerra tremenda em grandes empresas, que é o comercial querendo vender do jeito mais fácil possível e o financeiro querendo receber o valor mais alto possível, o mais rápido possível. E muitas vezes dá briga aí. Mas é justamente que esse modelo de empresa que funciona muito bem. Pessoas com interesses diferentes, porém com um objetivo final maior que a empresa. E aí, por isso que precisa ter um gestor para fazer eles, querendo ou não, brigarem entre si. Para ser o juiz, né? Falar, o juiz de barra por aqui, ó. Senão... Esse cliente é importante, dá prazo para ele, pode dar desconto. Não, esse aqui a gente precisa receber, então pode protestar porque ele não pagou. Então, o próprio modelo de empresa ele já foi criado para essa guerra. Então, é por isso que a gente, no processo de construção, faz com que essas pessoas se interessem pelo seu próprio quadrado. O vendedor, se não vender, vai ser cobrado. Porque ele precisa vender, ele precisa trazer resultado, ele precisa ganhar comissão. Agora, pensa de forma... E o vendedor, ele vende com prazo para amanhã. Aí o operacional fica louco. Não dá conta, eu tenho que buscar material, eu tenho que comprar. E aí você vai esses gaps aí. Exato. Aí, por isso, você consegue tirar a base de qual é o meu limite de faturamento com essa equipe. Aí você começa a fazer os planejamentos por equipe, por crescimento também, que isso é importante, que depois a gente fala. A live vai ser salva assim. Tem o pessoal que está perguntando, a gente salva ela e joga no YouTube. Amanhã já está no YouTube, a gente já sobe. Mas então, isso que é louco, porque você precisa gerar esse atrito. E muita gente que não quer ter conversa difícil, sabe? O Daniel... Vou dar um exemplo, tá? Isso não acontece. Mas digamos que o Daniel está indo todo dia embora depois do almoço. Porque ele viciou em golfe.
Um exemplo, tá? Aí eu vejo o Daniel indo embora e falo, caramba, cheio de coisa aqui, o cara indo embora. Ou o cara tá chegando todo dia tarde. Ou... Aí o sócio fica lá, colocando isso para dentro do estômago, não fala nada, a empresa vai ficar deficitária por conta disso, e vira o quê? Vira uma briga doida. Entendeu? Não, o cara tem uma gastrite, tem uma depressão, fica se mordendo e não bate de frente. Aí começa, nem dá bom dia pro sócio dele. Não dá nem bom dia, porque tá virado, tá brigado. Exato, tem que trazer a conversa difícil pra mesa. É o que E a gente tem toda semana conversa difícil. Não, todo dia. Todo dia a gente tem conversa difícil. Um cobrando o outro a todo instante. E é por isso, porque a gente tem um objetivo muito latente em comum. Muito aflorado. É muito comum. Isso não é só com o Daniel, eu e a Raíssa somos assim também. Um cobra o outro, porque a gente sabe o potencial um do outro, tem que cobrar, porque a gente quer ganhar esse campeonato, pô. Então é importante você ter essa energia para o negócio acontecer. E quando cada um defende o seu quadrado, pensa eu como vendedor numa empresa que depende das minhas vendas para ganhar dinheiro. Eu sou vendedor, eu estou nem aí para a empresa, eu estou aí para a empresa, mas o atacante, se o goleiro toma um frango, ele não vai ficar tão triste quanto ele perder um pênalti. Exato. Apesar de ele pensar em equipe, ele vai preferir o goleiro tomar um frango do que ele perder pênalti. Então, você tem que ter, de certa forma, esse egoísmo no seu setor de fazer o seu setor acontecer. O que tem a ver com o vendedor se o técnico está cheio de trabalho? Ele tem que defender a venda. E aí ele que grite, fala, pessoal, eu estou aqui atrasando orçamento e isso está afetando minhas vendas porque o técnico está conseguindo responder isso de acordo. E aí a gestão vai ter que tomar uma atitude. Ou, se a pior hipótese não tomar essa atitude, ele já tem um álibi para se proteger quando for cobrado por resultado. Porque assim, a gente cobra todos. Exato. Então, todos os líderes são cobrados. Então, quando a gente fala assim, mas por que você não pode fazer esse orçamento ainda? Ah, a parte técnica tá me enrolando. Tá errado. Exato. Se o cara tá te enrolando, ele me passou isso. Ah, ele tá te enrolando, mas mesmo assim você tem que ir atrás de alguém para resolver. Exato. Porque esse problema é seu, ele tá no seu quadrado, ele tá no seu redor. Exato. Então você tem que depender. E vai você não pode depender do técnico. E vai estourar. Vai estourar. Exatamente. O técnico não deu jeito, vai para a equipe operacional, vê se alguém pode te ajudar. Se vira, se protege, vai atrás. E aí que entra um grande defeito de quase todos os empresários. Os caras, eles fazem parte de um quadrado desse, então ele se coloca na parte operacional, e aí ele perde a oportunidade de ficar organizando e entendendo como funciona todo esse sistema. E aí, quando não tem um gestor para definir, observar, entender, ajustar tudo isso, a empresa perde eficiência. Então, o cara envolvido operacionalmente não consegue pensar de forma inteligente para fazer o negócio ganhar dinheiro. Né? O Rafael falou aqui, contratar com calma e demitir com agilidade. Rafael, eu e o Daniel conhecemos, um monstro aí da engenharia, e é isso, cara. Tem uma empresa gigante com um monte de gente de prestação de serviço também, que depende muito da qualidade, da qualificação do profissional. Construção civil. Contrata com calma e demite com agilidade. Viu que é ruim, meu? Vaza. Então é isso, Daniel. Falta 2 minutos, cara. Foi muito legal a live. Acho que o recado principal... Passa rápido, hein? Passa rápido na primeira live, né? Na primeira live do Instagram. Mas é isso, cara. A gente tem que analisar que você precisa ter tempo para estratégia, senão não vai. Sim. Né? Qual o teu recado final aí pra galera, cara? Se você, analisando todos os setores que ficam com problema de escala, sócios envolvidos na operação a ponto de não conseguir fazer o negócio ganhar dinheiro, o que você falaria para eles como recado final aí? A gente, como o tema é escalar, primeira coisa, mapear a empresa, fraquezas, qualidades, o que a empresa é boa, quais os déficits, ver todos os processos. A empresa de serviço, produto, eu tenho que comprar, vender, entregar, instalar, buscar, então ver a logística, colocar todos os processos da empresa, ver como você consegue informatizar, que a gente está em 2020, esquece papel. Exato. Informatizar a empresa. Informatizar pode ser uma planilha de Excel, tá, gente? Office. Pode ser qualquer coisa. Office, Word, o que você quiser. E dá para resolver. Dá para usar o bloco de notas do celular, tem aplicativos. Então, ver todos os processos, fazer uma sequência e começar a se organizar. E começar a seguir um padrão nas próximas vendas, nos próximos clientes. E aí você começa a achar problemas, achar qualidades e melhorias. Exatamente. Aí você começa a ter uma visão melhor de
escalar a empresa. Total, é isso. A gente precisa olhar estrategicamente o negócio. Senão, infelizmente, e aí eu vou falar uma verdade nua e crua para encerrar, você vai trabalhar como empreendedor, e a gente sabe que trabalhar como empreendedor é trabalhar muito, e ganhar para sempre como funcionário. E isso não é o porquê a gente se dedica tanto. Daniel, obrigado, mano. Tamo junto. Sucesso, gente.